Um prazer ter vocês aqui. Fico muito feliz de ter audiência. Me sinto lisonjeada, de verdade. Não existe professor sem aluno, não existe. A razão do nosso trabalho, do que a gente faz, são vocês. Vocês são, assim, especiais, preciosos. Muito bom ter vocês aqui. Muito bom dia da minha parte, com muito carinho e amor, tá bom? Qual que é o nosso tema de hoje? Vou só pedir para quem tiver com o áudio aberto, para fechar o áudio fazendo favor, que eu estou ouvindo uma microfoniazinha. Isso, obrigado, pessoal. É a nossa Olimpíada de Língua Portuguesa. Tem gente que está pedindo para participar ainda. Antes de abrir o meu slide que eu preparei, eu vou falando um pouquinho dessa Olimpíada. Primeira coisa é que eu quero muito que vocês se sintam motivados, que se sintam tocados a participar dessa Olimpíada de Língua Portuguesa. Ela é uma forma que foi criada de vocês escreverem cada vez melhor. O que a Olimpíada de Língua Portuguesa faz? Ela aprimora o ato de escrita, tá? E isso nos dias de hoje, gente, sinceramente, é um saber extremamente valioso, escrever bem. Porque a gente está na era tecnológica, e nessa era tecnológica, o que a gente faz? A gente digita o tempo todo no WhatsApp, a gente digita sem acento, a gente digita de qualquer jeito, a gente abrevia as palavras, e aí a gente vai até esquecendo a caligrafia, a forma com que se escreve, a gente vai esquecendo, tá? Eu vou explicar tudo para vocês, tintim por tintim, até quando os textos têm que ser enviados, quando as nossas oficinas vão acontecer, o que vocês vão ter que fazer, qual o tema, eu vou explicar tudo, como que os textos são selecionados, tá? Então, vamos lá, tá todo mundo, já tem pessoal aqui pedindo para participar, bem-vinda, bem-vinda, aceitei, bem-vindos todos, tá? Bom dia para quem chegou agora, que eu acabei de aceitar. Então, vamos lá, pessoal, prestem atenção. Eu disse que a Olimpíada de Língua Portuguesa, ela existe para aprimorar a escrita dos alunos. Você que já tem facilidade para escrever, vai ser mel na chupeta para você. Você que está construindo o seu saber textual, como construir um texto bem feito, você também vai aproveitar demais, você vai brilhar. O que eu quero deixar claro aqui é que todos, eu disse todos, os textos produzidos numa Olimpíada de Língua Portuguesa, todos eles são aproveitados, tá? A Olimpíada, ela escalona os textos. O que é escalonar? Ela coloca num nível de escalão o texto escolhido pela comunidade que vai, né, escolher esse texto, que vai ler esse texto. Então, ela separa por escola 2 textos, por escola. Esses textos vão subir, vão lá para Belo Horizonte, e lá em Belo Horizonte eles vão selecionar de todas as escolas de Minas quais são os melhores textos. Então, eles colocam na escala, assim, de seleção geral, de cada escola sobem 2 textos, eu vou mostrar isso no slide para vocês. Esses 2 textos que sobem de cada escola em Minas vão para Belo Horizonte, e lá eles fazem a seleção dos semifinalistas, e aí vai para a apostila lá da Olimpíada de Língua Portuguesa, esses semifinalistas, e eles depois separam os finalistas e os ganhadores. Todos esses, a partir dos semifinalistas, todos eles são publicados, recebem premiações, condecorações, lembretes a respeito do texto que escreveram. Eu vou entrar no detalhe a respeito do texto também. Aqui, gente, dentro da nossa escola, eu também não deixo barato não, tá? Porque você fez um texto, você se empenhou, você trabalhou a sua prática textual, que é uma habilidade essencial para o dia de hoje. Você procurou melhorar a sua escrita, é isso que a Olimpíada de Língua Portuguesa faz. Ela vai deixar a sua escrita com mais estilística, com mais retórica, com mais perfeição gramatical, com mais vocabulário. É esse o nosso intuito. Você vai lapidar a sua forma de escrever. Essa oficina, ela é fantástica. Então, o que acontece? Esses textos todos que vocês produzem, não são todos que vão para Belo Horizonte. Como eu disse, na escola, nós temos que fazer o gênero crônica, e eu vou chegar lá, vou explicar para vocês. Subirão 2 para Belo Horizonte. Mas os demais, todos os demais são finalistas para a nossa escola, porque você se empenhou. Então, a gente vai também refletir
eu deixo em aberto para os meus alunos para que eles escolham. Se vocês querem criar um blog com esses textos, se vocês querem publicar esses textos que vocês fizeram na página da escola do Instagram, se vocês querem que a gente tente criar um livro mesmo digital sobre esses textos que vocês fizeram, se vocês querem todo mundo juntar e a gente tentar imprimir esses livros para ter ele disponível na biblioteca da escola com o nome de vocês, que vocês fizeram história, escreveram e participaram da Olimpíada de Língua Portuguesa. Então, dentro da nossa escola, os textos que vocês produzem, as possibilidades são infinitas para mostrar como vocês são escritores. Isso é fantástico, tá? Eu quero motivar vocês, eu quero que vocês se sintam tocados a escrever, tocados a compartilhar o olhar que vocês têm sobre a vida de vocês. E eu vou explicar isso agora. Eu vou abrir, vou compartilhar a tela e vocês vão ver, ó, a tela inteira, vão me dizer se estão vendo. Costuma ficar um pouco mais lento, mas mesmo assim passa, tá? A Neisa falou, eu amo escrever, também amo. A Raquel tinha me perguntado quando vai ser. Não. Então, gente, não se preocupem, não gosto de escrever. O intuito aqui é que você consiga compartilhar um pouco da sua visão a respeito do lugar que você vive, tá? Do lugar que você vive, de como é o seu dia a dia, o seu cotidiano, e que você encante as pessoas. Então, eu vou passar para vocês todo o contexto, tá? Eu vou por partes, eu vou estilo Jack Estripador, por partes, tá bom? Vou abrir o slide e vocês vão ver. É que eu não entendi do que você está falando, eu cheguei no meio da conversa. Tá, Carlos Augusto, eu vou explicar tudinho, tá? Pessoal, presta atenção, eu vou abrir o slide aqui, ó, nossa 7ª edição da Olimpíada de Língua Portuguesa. Vocês estão vendo? Sim. Sim, tá. Eu tô conseguindo ver. Isso. Olimpíada de Língua Portuguesa, 7ª edição, o lugar onde vivo. Deixa eu explicar para vocês. Todos os anos, a Olimpíada de Língua Portuguesa, no Brasil inteiro, tem esse tema. Por quê? O lugar onde vivo. Porque o nosso país, gente, ele é continental, ele é do tamanho de um continente. Então, as experiências que os adolescentes de uma escola do norte, do nordeste, do centro-oeste, do sul ou do sudeste vivem, são diferentes entre si. São experiências ricas. Cada um tem sua cultura, seu modo de ver a vida, seu dia a dia. Então, todos os anos, a Olimpíada de Língua Portuguesa tenta retratar isso. Como é o lugar onde você vive? Mas o texto que você vai fazer não é assim. O lugar onde eu vivo é uma roça. O lugar onde eu vivo não tem asfalto. Não é esse tipo de texto que você vai fazer. O que você vai fazer é um recorte de alguma experiência sua no ambiente que você vive que possa ser compartilhado. Não precisa ser um acontecimento, são coisas simples do dia a dia e eu vou mostrar para vocês. Prestem atenção. Quando eu escrever para a Olimpíada de Língua Portuguesa, o gênero que eles vão pedir, você já sabe, tá aí o tema, o lugar onde vivo, tá? O tema é o lugar onde vivo, mas eu não quero que vocês coloquem o título, o lugar onde vivo. Isso é só um tema geral para que você faça um recorte do seu dia a dia. Você vai ser tipo um repórter investigativo e você vai refletir, vai parar, respirar e refletir sobre algum fato do seu cotidiano, do seu dia a dia, que vale a pena escrever a respeito. Deixa eu te dar um exemplo. Quando você vai postar uma foto no Instagram, tem alguns alunos que me seguem no Instagram, muito obrigada por isso, fico muito feliz de vocês terem me seguido, e logicamente eu sigo a todos os alunos que me seguirem, tá? Não sou daquelas que não segue de volta, não, eu sigo de volta. Então, quando você tá lá no Instagram, você publica uma foto sua, publica um momento da sua vida. Por que você faz isso? Ora, você faz isso porque você acredita que aquele momento é digno de ser compartilhado. Você faz isso porque você acredita que quando você publicar aquela determinada coisa, vai ter algum tipo de engajamento. Seja uma foto bonita, seja um texto, seja uma charge, seja uma tirinha, seja foto de um lugar interessante, ou você fazendo pose de blogueiro, de blogueira, não importa.
Você compartilhou porque o seu olhar sobre aquela foto fez você pensar que aquilo valeria a pena ser publicado numa rede social. Na Olimpíada de Língua Portuguesa, não é diferente. Você vai escrever sobre alguma coisa que o seu espírito investigativo... Nossa, professora, se eu olhar minha vida assim, eu não estou vendo nada de diferente. Calma, o seu espírito investigativo vai fazer você olhar de uma forma diferente sobre o lugar que você habita, a sociedade que você mora, sobre os sentimentos que você tem nesse momento, para que você escreva sobre alguma coisa do seu dia a dia que valha a pena. Então vamos lá, 7ª edição da língua portuguesa, o tema é o lugar onde vivo. Você não vai fazer um título escrevendo o lugar onde vivo, o título é sobre o recorte da sua vida que você queira contar, tá? E aí eu vou falar para vocês o objetivo dessa língua portuguesa, que é aprender a escrever crônicas sobre as pessoas, os costumes, a vida do lugar onde moramos. Para vocês terem uma ideia, um dos finalistas do ano retrasado, 2019, porque ano passado não teve, né? Negócio de pandemia, aquela confusão toda. Então a gente tem as crônicas de 2019, que eu participei também com os meus alunos lá de Boa Família. Então o que acontece? Quando você escreve uma crônica... Gente, se alguém levantar a mão, eu prefiro que abra o áudio e fale comigo, tá? Porque eu não estou enxergando vocês, não. Estou enxergando só a minha tela. Então, não levanta a mão, abre o áudio e fala. Alguém quer falar alguma coisa? Eu entendi eu tô entendendo sobre a 7ª edição e tal, sobre a Olimpíada de Língua Portuguesa, mas ainda não entendi o contexto. Tá, eu vou chegar lá. Eu ainda não entrei dentro do assunto propriamente, não, tá? Então, ano passado, pessoal, ano retrasado, melhor dizendo, que foi a última edição, 2019, 2020, praticamente não teve por causa da pandemia. Mas em 2019, um dos textos vencedores, uma menina de 14 anos, ela relatava na crônica dela que a mãe dela fez ela ir numa benzedeira. Quer dizer, tem tudo a ver com os costumes, com o lugar onde ela mora. Ela, ó meu gato, sai, 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 sai. Vocês ouviram o grito, berreiro? Mas essa menina, ela mora no interior do Nordeste, onde essa cultura de benzedeira, passar mal, vai na benzedeira, é mal olhado. Vocês já ouviram falar isso? É muito comum isso no interior do Nordeste. E ela fez uma crônica contando como foi a visita dela a essa benzedeira, que a benzedeira pegou uns galinhos de arruda, bateu na cabeça dela, jogou água nela para abençoar ela, para livrar ela de todo mal. São orações, né? A gente fala benzer, é uma oração que a mulher fez sobre a vida dela. E você vai fazer exatamente isso. Você vai pensar em um recorte da sua vida, da sua família, da sua cultura, do seu dia a dia, que vale a pena ser contado. Eu, se tivesse 14 anos, certamente eu escreveria, por exemplo, sobre o dia a dia na minha rua. Eu moro num bairro que, gente, sem brincadeira, vai fazer 10 anos em dezembro que eu moro aqui. O bairro, ele vive em obras. Agora, por exemplo, está passando caminhão e trator na minha porta. Eu escreveria a respeito disso, que é uma eterna obra no meu bairro, e isso refletiria a falta de infraestrutura que existe na minha cidade. Eles estão planejando o meu bairro, eu moro no João VI. Tem 10 anos que eles estão cortando o morro aqui e nunca termina. Ou então significa que eles são muito lentos. São lentos, são devagar e tem muita coisa errada envolvida no meio disso tudo. Eu faria uma crônica a respeito disso, dessa morosidade de eu nunca ver meu bairro pronto. Se você mora no João 23, você poderia... Tá lá para desde dezembro no João 23 para a pracinha ficar pronta, já estão em junho e não ficou. É isso aí, eu ia falar sobre a pracinha do João 23. Todo mundo querendo uma pracinha pronta e não tem pracinha pronta. Aliás, pessoal, isso dá uma crônica muito boa, porque com certeza a prefeitura não adiantou a pracinha do João 23, está lá parada praticamente, porque não quer aglomeração na praça. Tanto que aqui, ano passado, o Grego fez a pracinha do João VI, ontem tinham 100 pessoas sem máscara na pracinha comendo caldo, como se nada tivesse acontecendo, aqui no João VI. Então, isso dá uma crônica também. O momento seu de pandemia, o seu desejo de voltar para a escola, de que isso tudo acabe, isso dá uma crônica também.
uma repreensão que a sua mãe fez de uma forma especial, que você achou interessante, sua mãe te chamou a atenção de alguma coisa, você quer escrever sobre isso? Escreva. O dia a dia com seus irmãos, na sua casa, isso vai refletir a sua cultura, vai refletir o seu costume. Então, quando a gente fala sobre o tema da Olimpíada de Língua Portuguesa, que é o lugar onde você vive, eu não estou falando especificamente assim, o João VI é um bairro que foi asfaltado ano passado. O João VI mora gente metida e boba. O João VI, eu não vou falar sobre isso. Eu não quero saber como é a sua rua. Eu quero saber como são os seus costumes, como é o seu dia a dia. E isso é uma crônica, tá? Vou falar a respeito da crônica um pouquinho. A gente está na nossa primeira oficina, vou fazer outras oficinas com vocês. Vou dar as datas para vocês também, tá? Mas como que acontece essa crônica? A crônica, gente, a primeira coisa que eu tenho que pensar é que a crônica é um dos gêneros textuais mais versáteis que existe. Assim, eu tenho diversos gêneros textuais. Eu tenho poema, né? Tem turma que vai fazer poesia. Eu tenho documentário, que é um gênero digital. Eu já fiz com os meus alunos também do segundo ano do ensino médio. A gente fez em 2019 um documentário que, inclusive, está no meu canal do YouTube. Tem 2 documentários lá que a gente fez, que a gente concorreu. Um documentário subiu, foi para Belo Horizonte. É aquele documentário do projeto de vida que você está falando? Isso, que os meninos contam o que eles querem ser, como que é o ambiente. A gente vai filmando as ruas de Boa Família, tá? Foi ali, tá no meu canal também, a gente fez. Tem um outro que a gente fala sobre a viola. Eu não sei se eu subi esse no meu canal, tem que dar uma olhadinha. Mas a gente mostra aquela viola gigante lá de Boa Família, que tem dentro da casa da locutora Jeane Carla. Isso tudo é mostrar o lugar que se vive. O gênero de vocês não é documentário, tá? Não é um gênero digital, não é um gênero filmado. No ensino médio, a partir do ano que vem, vocês vão... tem gente me chamando para participar da reunião, deixa eu aceitar. Vocês vão perceber que, a partir do ensino médio de vocês vão fazer muitos gêneros digitais, assim como documentário, tá? Fazer filmagem pela cidade. Vocês vão fazer isso com o professor de vocês e é fantástico. Até o 9º ano, eu preciso provar para a Olimpíada de Língua Portuguesa que eu sou capaz de escrever um texto. Porque se você é capaz de filmar um texto, obviamente você vai ser capaz... Aliás, se você é capaz de escrever um texto, você depois vai ser capaz de contar uma história através da filmagem. Mas antes eu tenho que provar que eu estou saindo do ensino fundamental escrevendo muito bem. Tá? Então, deixa eu colocar aqui para vocês a respeito o que fazer com essas crônicas depois da Olimpíada. Me perguntaram aí se é obrigatório participar. Prestem atenção. Todas as escolas que eu participei de Olimpíada de Língua Portuguesa até hoje, todo mundo tinha que participar. Isso quer dizer que todos os alunos no final do período entregam um texto? Infelizmente, não. Infelizmente. Então, o que eu, professora de português, Rita, vou fazer, assim como os professores de vocês também? Todos os alunos que participarem, que mandarem texto, além de condecoração, vai receber um certificado da nossa escola, postagem nos grupos sociais da rede da escola, publicação desses textos, também, obviamente, vai ganhar pontos, tá? Então, você está lá com as suas atividades devolutivas, faltou 10 pontos para você tirar 100, a Olimpíada de Língua Portuguesa vai fechar essa nota para você. Ah, professora, faltam 30 pontos nas minhas devolutivas, eu não mandei bem, faltam 30 pontos para eu fechar 100 no bimestre. Oxe, a Olimpíada de Língua Portuguesa está aí para fechar isso também, para te ajudar, tá? Porque é um texto que não é que ele dê trabalho para fazer, porque escrever uma crônica é uma coisa simples, mas é uma coisa que será elaborada. Vocês vão mandar para o seu professor de português, ele vai corrigir, ele vai devolver para você, você vai reescrever de uma forma adequada com as correções dele. Ô, gente, só um momento. Guilherme, o Bolinha está entrando lá dentro do quarto. Você fecha a porta, por favor? Bolinha é um dos gatos aqui, tá, gente? Eu tenho 4 gatos e eles estão me infernizando hoje. Mas eu quero que vocês entendam que a escola, com esse material, essa redação que vocês fizerem, vocês vão ter frutos, vai frutificar. Então, olha aqui as sugestões que eu coloquei para vocês escolherem do que fazer com esses textos. A gente pode fazer um texto, uma versão virtual, um livro digital dessas redações, dessas crônicas que vocês produzirem. A gente pode colocar no Jornal da Cidade
Olha ali, meu filho fazendo favor, ele entrou ali, qualquer quarto você proíbe o Bolinha de entrar, porque ele tá fazendo xixi dentro dos quartos. Vê se tá tudo fechado. Voltei, gente. Ter gato e ter criança é isso. Então, publicar periodicamente os textos em jornais da cidade, no site da escola, aí no caso na nossa página no Instagram e no Facebook, criação de um blog colaborativo entre os alunos para publicação desses textos. Com os meus alunos de boa família, a gente fez um blog, tá, gente? A gente criou um blog lá e a gente publicava tudo e as pessoas acessavam, e a página do Facebook da escola também teve a gente publicou tudo e as pessoas ficavam maravilhadas com as produções textuais que os alunos da idade de vocês faziam, porque eu fiz com o 9º ano lá, crônica, em 2019, e eu fiz documentário com os alunos do 2º ano do ensino médio. Qual o gênero textual de vocês, alunos do 9º ano? Uma crônica. Como que a crônica acontece? A crônica é um gênero muito elástico, pessoal. O que é um gênero muito elástico? Ele é muito diversificado, ele muda. Pode ser uma crônica filosófica, você está filosofando, você está mergulhando dentro dos seus sentimentos, das suas emoções para contar alguma coisa. Pode ser uma crônica jornalística, que tem aquele caráter de coisa de jornal mesmo, de como se você estivesse contando uma história que aconteceu que não foi com você. Pode ser aquela crônica que tem aquele tom lírico que vocês fizeram, de ter saudade de alguém, de contar a respeito de um sentimento seu, em relação a um fato que aconteceu no lugar que você vive. Então, as possibilidades, gente, são diversas para poder escrever uma crônica. Quem é que vai corrigir esse texto de vocês e dizer se é uma crônica ou não? Nós, professores de português, vamos corrigir e vamos falar, você está no caminho certo, você vai conseguir, é isso que você tem que fazer. Escreve desse jeito, escreve daquele outro. Nós vamos fazer a correção para vocês, até vocês chegarem no produto. Oi! Quem vai corrigir é professor de português ou redação? Então, os dois. Vai dividir, tá? Vai passar pelos dois. Vai passar pelos dois, porque o projeto da Olimpíada de Língua Portuguesa ficou... eu conversei com a Fernanda sobre isso. Tanto o professor de redação quanto o professor de português vão participar corrigindo. Como nas minhas turmas, nono C, FG, eu sou professora tanto de redação quanto de português, eu já vou fazer as duas coisas de uma vez. E também, logicamente, né, porque não somos nós que somos os professores de redação e de português de vocês, o Arlindo, a Flávia, o Rodrigo, não somos nós que vamos falar assim, esse texto é que vai para Belo Horizonte. Não é, tá? A escola, ela cria uma comissãozinha de professores, e esses professores é que vão fazer a escolha. O que nós vamos fazer é orientá-los, orientar vocês, para que vocês escrevam a melhor crônica possível. Ficou claro isso? Sim. Tá, então tá. Então vamos para a próxima. Vou pedir só para vocês fecharem o áudio fazendo favor. Quantas redações serão escolhidas? Quantas crônicas no 9º ano serão escolhidas? Olha só, nós temos 7 turmas de 9º ano. E nessas 7 turmas, todas as crônicas serão publicadas por nós, na nossa escola. A gente pode criar um blog, a gente pode se unir para conseguir imprimir e fazer um livro para ficar na biblioteca da escola. São várias coisas que a gente pode fazer. A gente pode digitalizar essas redações e colocar virtualmente para todo mundo ver, tá? Mas quantas vão subir para Belo Horizonte? Para Belo Horizonte vão 2 crônicas por escola. Então, no 9º ano tem que fazer crônica? Vão 2 crônicas no 9º ano. O 8º ano tem que fazer crônica também. 2 crônicas do 8º ano. O 7º ano faz memórias literárias. 2 memórias literárias do 7º ano. O 6º ano faz poesia. 2 poesias do 6º ano. Vão para Belo Horizonte, lá eles separam quem serão os semifinalistas e depois os finalistas que vão participar da condecoração lá, tá bom? É por estado, tá, gente? Então, são os vencedores do estado de Minas, os vencedores do estado de São Paulo, os vencedores do estado do Rio, os vencedores do Paraná, os vencedores do Ceará, os vencedores do Amapá. Cada estado tem os seus vencedores, eles não pegam a melhor crônica do Brasil, eles pegam as melhores crônicas dos estados, porque Mas depois, se alguém for para finalista, vai ser o quê? Vai ter que ir para Belo Horizonte, não, né?
Eu não sei, em situação de pandemia, que a vacinação está muito lenta, se isso vai acontecer presencialmente, tá? Mas em 2019, você ia para Belo Horizonte com tudo pago, e um responsável seu, você e seu professor para Belo Horizonte, para receber a condecoração lá e os prêmios, tá? Em situação de pandemia, eu acredito que vai ser tudo por videoconferência, porque a nossa vacinação, infelizmente, ainda está lenta. Ok, pessoal? Ficou entendido isso? Mas os prêmios vão acontecer naturalmente. Qual que é o prêmio? Eles dão notebook e dão um prêmio em dinheiro. A última participação foi R$ 5.000 para o professor e R$ 5.000 para o aluno. E o notebook, tá bom? O professor também ganha, tá? E ganha o aluno também. Não, o professor eu acho que foi menos. Eu tenho que dar uma observada nisso. Espera aí, deixa eu aceitar mais gente. Tem gente me chamando. Quem chegou agora, muito bem-vindo, tá? Então tá, pessoal. Você já viu comigo que são 2 crônicas por escola, que o tema é o lugar onde você vive, você viu isso, tá? Você não vai falar necessariamente a respeito de como é o lugar que você vive, sem falar a respeito dos costumes do seu dia a dia. O que a gente quer saber, o que essa crônica da Olimpíada de Língua Portuguesa quer saber, é como é o seu dia a dia. Porque quando você conta o seu dia a dia, você conta os costumes da sua casa, a cultura da sua comunidade, mesmo que seja uma crônica que fale sobre seus sentimentos, sobre a saudade da escola, por exemplo, sobre a pracinha do João 23 que não foi construída, tá? Eu quero que vocês percebam isso. Em 2019, pessoal, o nosso vencedor, um dos vencedores de Minas, foi um menino chamado Aitan Belmiro Melo. Eu procurei o texto dele e eu não consegui achar, tá? Mas eu prometo para vocês que eu vou mostrar para vocês o texto dele. Eu pedi o pessoal por e-mail da Olimpíada de Língua Portuguesa, onde está o texto dele. Ele é mineiro, de Santa Bárbara do Leste, e ele colocou, olha só, à espera da última aula. Eu não sei sobre o que é essa crônica dele, eu vou mostrar outras crônicas vencedoras para vocês. Mas ele foi um dos grandes vencedores aqui em Minas, tá? É assim, de todas as crônicas produzidas, a que a Olimpíada de Língua Portuguesa mais deu ênfase foi a dele, apesar de eu não ter achado. Mas deixa eu colocar aqui para vocês, por quê? No site da Olimpíada de Língua Portuguesa, e eu vou compartilhar com vocês lá no grupo, tem os textos que foram os finalistas de 2019, eles publicam, tá? É um documento em PDF com todas essas crônicas, para que vocês possam ler e ver como essas crônicas são montadas. Vocês vão ver que são textos muito simples. Eu acho que o texto do Aitan está até aqui, mas eu ainda não tive a oportunidade de parar e procurar o texto dele aqui. Quer ver? Deixa eu dar uma olhada. Ó, a porta... À espera da última aula. Achei. Foi só falar. Aitan Belmiro Melo. Vamos ler a crônica dele? Para vocês entenderem, eu não vou ler a crônica toda, tá? Mas eu quero que vocês entendam que é simplesmente a crônica, ela é um texto muito simples, com linguagem simples, não tem nada de você inventar de fazer linguagem difícil não, tá? Se tiver linguagem difícil na sua crônica, eles nem selecionam o texto. Eles gostam de linguagem simples, do aluno, do dia a dia. Com o português padrão? Sim, português padrão. Sem aqueles erros grotescos de português. Um texto bem escrito, mas um texto simples. Ó, à espera da última aula, Aitan Belmiro Melo. Enquanto um dos cronistas que li e que me inspirou a escrever ansiava pelo inusitado ou pitoresco que daria luz à sua última crônica, o inusitado aqui é o maior desejo deste pequeno aprendiz, a razão e a emoção de meu texto, que a última aula chegue logo. Olha a ansiedade do Aitan quando escreveu a crônica dele. Gente, essa ficou uma crônica, praticamente uma crônica lírica, tá? Porque ele está mostrando uma emoção dele do momento, que ele está sentindo. Percebam que esse texto é de 2019. E um texto de 2019, ele estava ansioso para que... Não, meu filho não precisa de mouse. Meu filho está querendo pôr mouse aqui para mim. Não precisa, tá? Mamãe está usando aqui, senão vai travar tudo. Obrigada. Ter criança é isso, gente. Mas o Aitan, ele estava ansioso para que a última aula acontecesse rápido. Vocês conseguiram compreender isso aí? Para que a última aula acontecesse rápido, enquanto a gente está doido para a aula voltar. Olha como é que
tudo vira motivo de se escrever uma crônica. E ele está falando a respeito do dia a dia dele. Ó, não me interprete mal, querido leitor. Olha como ele conversa diretamente com o leitor. Isso é uma característica de crônica? Sim, mas se você não quiser falar diretamente com o leitor, não precisa, só conta a sua história, tá? Não me interprete mal, querido leitor. Não sou desses, como alguns dos meus mais divertidos colegas que chegam à primeira aula esperando ansiosamente pela última. Muito pelo contrário. Quando eles resolvem prolongar um feriado, aqui estou eu, sentadinha em minha cadeira. Sinto-me bem na escola. Sabe aquele aluno que se sente bem na escola? Eu era assim, eu me sentia bem na escola. Tem gente que não sente, tá? Mas eu creio que agora na pandemia todo mundo está com saudade da escola. Guilherme, deixa a mamãe dar aula, meu amor, tá me atrapalhando. Por favor, tá? Depois eu já vou te encher de beijo, te dar um chameguinho. Não tá incomodando a mamãe. A mamãe precisa falar com os alunos, tá, meu amor? A mamãe precisa de concentração. É desse jeito. Sinto-me bem na escola. Todas as manhãs, quando a mão quentinha de minha mãe me avisa que já são 6 horas e tenho que me arrumar, não lamento. Sei da importância dos estudos para o meu futuro. Talvez por isso anseio tanto por essa última aula. Acredito que essa última aula seja aguardada por todos na cidade. Olha como é que, de repente, ele fala dele, mas ele coloca a perspectiva do lugar onde ele vive dentro do texto dele. Que bacana, que coisa bem escrita. Acredito que essa última aula seja aguardada por todos na cidade, pois, se apesar da demora, ela está tão próxima, devemos isso aos valentes santa-barbarenses, porque ele é de Santa Bárbara. Quando esse dia chegar, haverá festa, haverá choro e haverá foguete. Gente, ele era aluno do 9º ano, agora ele está no 2º ano do ensino médio. Mas ele era aluno do 9º ano e ele estava falando da festa dele, vocês compreenderam aqui, da formatura dele, de que acabou uma etapa do ensino dele, que é o ensino fundamental. Então ele está falando dessa emoção. Olha outro motivo de crônica aí, anota aí anota aí, poxa vida, eu não sei se vai ter formatura para mim por causa da pandemia. Eu não sei se eu vou reunir com os meus professores desse ano fisicamente e se eu vou abraçar os meus amigos de sala, se a gente vai ter a nossa formatura na porta da escola. É o meu 9º ano e eu não sei de nada por causa da pandemia. Olha que bacana, como é que dá um motivo de crônica também. E aí você conta como é a nossa escola, você conta a sua ansiedade na sua casa, como que a sua cidade está. Tudo isso é crônica, pessoal. Tudo isso é crônica. Vamos continuar no texto dele, ó. Meu coração se empolga só de pensar na formatura dele. A última aula na garagem, você não imagina como esperamos por isso. Vamos entender por que é na garagem. Aí ele começa a falar do lugar, ó. A escola onde estudava começou a desmoronar. Viram por que a aula é na garagem? Agora a gente entendeu. A escola onde eu estudava começou a desmoronar. Foi interditada. Os alunos foram provisoriamente, entre aspas, ou seja, provisoriamente, mas já tem 6 anos que eles estão nessa situação. Provisoriamente colocados no salão paroquial da Igreja Católica. Não foi suficiente. Arrumaram-nos umas garagens. Isso mesmo, garagens. Sabemos que de garagens saem boas bandas, tem lojinhas que funcionam em garagens, costureiras e doceiras usam muito bem as suas garagens, mas sala de aula para uma turma inteira é terrível. Olha ele contando que a experiência dele de ter que terminar o 9º ano dentro de uma garagem, gente, porque a escola dele estava desmoronando. E apesar de terrível, aqui estou escrevendo minha crônica numa delas, arrepiando-me com o frio que nos abraça nas manhãs de inverno. A época de escrever a crônica, gente, é sempre em julho, tá? Por isso que ele está falando do frio da cidade dele. Santa Bárbara é uma cidade aqui em Minas, sul de Minas, extremamente fria. E aí ele está falando do frio abraçando e ele tendo aula dentro de uma garagem, tá? Observando os colegas que se distraem com os gatinhos e os cães da rua, que vira e mexe nos visitam, e ouvindo o gargarejo das galinhas, nossas vizinhas de fundo. Olha como é que ele mostra que a cidade dele é uma roça. Vocês acham, por exemplo, um menino lá de Belo Horizonte, que estuda numa escola em Belo Horizonte, vai ter, por exemplo, galinha cantando no fundo da casa?
Não vai, gente. É uma área extremamente urbanizada, tá? Esse negócio de ter galinha no fundo, cachorro andando na rua, gato, isso é coisa da gente aqui, de quem mora no interior. E aí ele vai contando como é o lugar que ele vive. Vou aqui para o final do texto, para a gente ganhar tempo. Deixa eu puxar a crônica aqui, vou só diminuir um pouquinho. Pronto. Vou direto para o final do texto, para a gente ganhar tempo. Opa, opa, opa. Vou diminuir mais um pouquinho para conseguir ver o texto todo. Onde você está, texto do Aian. Tia Rita desconfigurou aqui. Parabéns, tia Rita. Lá, tia Rita. Se eu não achar aqui, não tem problema, porque eu vou mandar isso para vocês. Está salvo no meu computador. Luiz Gustavo. Deixa eu ver se eu acho assim. Aian. Ayana. Indo pelo nome dele. Aian. Não lembro se é Aian. É Aitan, acho. É Aitan? É. É com Y? Aitan, isso Isso mesmo. é. Obrigada, Maria Fernanda. É isso mesmo. Pronto, Nada. ótimo. Achamos. A memória da tia Rita não colabora. Vamos para o final do texto para a gente ganhar tempo. Como eu espero por essa última aula. Porém, não posso dizer que não quero nem ao menos lembrar-me desta garagem. Inesquecíveis lições tenho aprendido aqui, vendo o esforço de meus professores para compensar o tempo perdido entre as corridas de uma garagem e a outra, com os colegas que ignoram o espaço em que estamos e se dedicam aos estudos, com aqueles que sabem colorir com alegria e leveza o nosso dia a dia. E, sobretudo, com a minha comunidade, que nos deixa uma belíssima lição, mostrando-nos que, diante das adversidades, não precisamos fazer as malas e mudar de cidade ou de escola, mas sim lutar para transformar a realidade. Lições tão importantes que ultrapassam as linhas de minha crônica, as paredes dessa garagem e os limites de nossa cidade. Em Minas, gente, essa crônica dele foi a mais celebrada, tá? De todas as crônicas de Minas, lá no site da Olimpíada de Língua Portuguesa, aparece a foto dele. Vocês viram que ele não escreveu com palavras difíceis, ele não usou, vocês vão ver isso em todos os textos que estão ali, tá? Que eu tive oportunidade de ler, nenhum usa aquela linguagem difícil. É linguagem do dia a dia, mas é uma linguagem saudável, uma linguagem boa do português padrão, mas não tem nada de dificuldade. Ele conta uma experiência que ele viveu, de ter que sair porque a escola dele estava desmoronando, ter que sair da escola, de ter aula dentro de uma garagem, como foi essa experiência, esse olhar na cidade dele, aí ele transpassa, ele passa pelo texto, à medida que ele conta das aulas na garagem, você viu que ele vai contando do frio da cidade dele, das galinhas cacarejando, né, que ele fala gargarejando, do gato, do cachorro, tudo isso é um olhar sobre o ambiente que ele vive. Vocês vão fazer exatamente dessa forma. Vocês vão separar, é como se vocês fossem fotógrafos. Vocês vão fotografar um momento da experiência do dia a dia de vocês e após fazer essa fotografia, vocês vão contar o que vocês sentem, o que vocês esperam, o que vocês imaginam, como deveria ser. É isso que é uma crônica. A crônica, ela, apesar de ser muito elástica, de caber várias coisas dentro dela, o que mais chama atenção numa crônica é como é o dia a dia daquilo. Então, você vai me contar o dia a dia seu, dentro dos seus costumes, dentro da sua vida, dentro da sua família, dentro dos seus sentimentos, dentro do seu olhar sobre aquilo que você vive. Você está com saudade da escola? Faz uma crônica de como que era na escola e como que está agora, que você sente falta. Na sua rua falta alguma coisa? Não está sendo construída? Faz uma crônica sobre isso. Alguém que você ama partiu na pandemia? Faz uma crônica sobre isso. Eu tenho, assim, certeza que a maioria dos textos que vão ser escolhidos tem a ver com a questão da pandemia, que muita gente perdeu, muita gente teve a vida completamente modificada, né? Tem os extremos, que a gente que perdeu pessoas próximas,
como nós perdemos um amigo próximo, né? Eu trabalhava com meu esposo, tinha 38 anos de idade e partiu por causa do Covid, infelizmente. Isso pode acontecer, tá? E você faz uma crônica sobre alguém próximo que partiu e como você gostaria que fosse, não foi. Você pode fazer uma crônica sobre o seu desejo de voltar à escola. Você pode fazer uma crônica, gente, para vocês terem uma noção, igual eu contei para vocês, da menina lá do Ceará, que a mãe dela levou ela para ser benzida, numa benzedeira. Você foi à igreja? Como que está sendo a igreja nesse período pandêmico? Você pode contar a respeito disso. Ou se você não quer contar sobre pandemia, você não quer escrever a sua crônica, você quer esquecer de pandemia, pode também. Desde que você faça isso que eu falei para você. A crônica, ela tem que contar como é uma fotografia do seu dia a dia. Você vai separar um fato... Oi, diga. Você está falando aí de separar um fato, então basicamente a gente vai citar um acontecimento, né? Exatamente. É citar um acontecimento. A crônica, ela tem... sobre o que aconteceu ao redor. Isso, exatamente. E aí, a gente vai... À medida que a gente for corrigindo os textos de vocês, vocês vão ver que a gente vai indicando para vocês, porque o primeiro texto que vocês fizerem nunca é o texto perfeito, gente, por mais que você escreva bem. Porque ali a gente vai falar assim, olha, você contou o fato, o acontecimento, você contou para mim na crônica, mas você poderia criar um parágrafo aqui, por exemplo, para dizer como estava a sua rua naquele momento, como estava a sua escola, como estavam seus colegas. Porque quando eu conto o que está acontecendo ao meu redor, para além do acontecimento, eu estou contando costumes, eu estou contando cultura, eu estou contando como é o lugar onde eu vivo. Eles não querem, gente, uma crônica que fale que o lugar onde eu vivo tem o Cristo Redentor. Eles não querem isso, tá? Todo mundo sabe que Muriaé tem o Cristo Redentor. Se você quiser contar que você foi ao Cristo Redentor, caiu lá andando de skate, pode. Mas se você falar, na minha cidade tem o Cristo Redentor, eles não querem isso. Eles querem a sua experiência no lugar que você vive, seja a sua casa, seja a sua escola, seja na igreja, seja no restaurante, seja com a sua família. E esse acontecimento que você vai contar na crônica, ele tem que vir todo cheio de detalhes de como são as pessoas do lugar que você vive, como é o ambiente que você vive. Tem galo cacarejando? Tem gato miando? Tem porco? Tem gente que mora na roça, igual os meus alunos de Boa Família. A minha aluna Larissa, que foi um dos textos escolhidos em 2019 para ir para Belo Horizonte, a família dela é produtora rural, lá em Boa Família. Agora ela está no 2º ano do ensino médio. Mas ela estava no 9º ano em 2019 e ela contou de uma forma tão maravilhosa o orgulho que ela sente dos pais dela serem produtores rurais. Ela fala que quando os pais dela trazem para a feira de Muriaé couve, quiabo, tomate, todos aqueles produtos que eles mesmos plantam e eles mesmos colhem, que ela vê o olhar de desdém e muita gente rica em Muriaé que compra aquilo. Olha como é que ela conta o olhar de desdém. Não são grandes, tá, Neisa? Não são grandes. Não tem número de caracteres definido na língua portuguesa, na Olimpíada de Língua Portuguesa. Eu vou mostrar para vocês, vou postar lá nos grupos todos como são esses textos, mas normalmente eles têm entre 4 e 6 parágrafos, bem escritos, bem desenvolvidos. Deixa eu te perguntar, Rita, você tinha comentado que o primeiro texto nunca é o texto e tal, né? Então você vai dar os toques antes de selecionar? Não, eu não seleciono os textos, tá? O que eu vou fazer é fazer com que vocês escrevam o melhor texto possível. É isso que eu vou fazer. Então, quando eu digo que o primeiro texto nunca está pronto, eu estou falando que vocês vão ter que... vocês precisam reescrever esse texto. A gente vai receber o texto de vocês e vai falar assim, poxa vida, faltou falar aqui do ambiente como ele estava. Como que o ambiente estava? Tinha gente nele? Quais as expectativas das pessoas ao redor disso? Ô, Rita, tinha animais? Vai pedir para reescrever antes ou depois
Não, ter primeiro informação? vocês vão fazer o primeiro texto. O primeiro texto eu preciso dele como base para saber como vocês estão escrevendo. Escrever o primeiro texto, o segundo, aí ele vai vir para mim, tá? Junto com a devolutiva da escola, vocês vão mandar esse texto para o professor de vocês, de português de redação. Esse professor vai corrigir o texto de vocês, vai escrever lá como que vocês estão fazendo, o que vocês precisam melhorar. E é só depois disso esse texto volta para vocês reescreverem com a correção do professor. Depois vocês vão reescrever com a correção do professor, vocês vão mandar para o professor de novo, e aí sim, depois disso, de tudo que precisa ser organizado no texto ser devidamente feito e organizado, é que vocês vão ter o texto pronto para ser selecionado pela comissão da nossa escola. Tá bom, meus amores? Ô, Rita, deixa eu te Ô, Rita, interromper mas, mais Tá. uma por vez aqui, exemplo, só para te perguntar. Tá, vamos por Você partes. falou, Jack Estripador, um de cada vez. você falou sobre o texto, mas eu acho que eu não escutei você falando sobre a data. Você poderia dizer Sim, quando que acontece? a data não foi falada mesmo, tá? A partir de hoje, vocês já podem começar a escrever, tá? É breve, a gente vai ter mais oficinas acontecendo à medida que vocês vão escrevendo esse texto. Eu vou abrir o microfone para vocês, vocês vão abrir o microfone de vocês para vocês lerem o que vocês produziram e a gente vai trabalhando nisso, tá? Mas tem que começar esta semana. Vocês já vão começar, vou produzir o Mas e texto, a vou fazer um entrega? parágrafo. Então, a entrega. A partir da semana que vem, a gente está na semana 20. A semana 21 não é devolutiva na escola. A 22 já é avaliação. Então, o que eu quero fazer com vocês? Porque a semana 22 é avaliação e logo depois vocês já entram de férias. Eu não vou ficar pedindo para vocês ficarem produzindo texto nas férias, né, gente? Porque, assim, no município, a gente entra de férias um pouquinho antes. Então, na semana 22, quer ver? Essa semana é semana 20. Deixa eu olhar aqui no meu calendário. Tá até aberto para vocês, porque eu estou compartilhando tela. Semana 21 a 25 é 20, ó. De 28 a 2 de julho é semana 21, não é devolutiva. A semana 22 é prova. Então, ó, aqui, semana 22 é do dia 5 ao dia 9 de julho. E aí vocês já estarão de férias. O que vocês têm que fazer? Até o dia 5, prestem atenção, até o dia 5 de agosto, estou abrindo aqui o calendário de agosto, até o dia 5 de agosto, que é uma quinta-feira, todos os textos têm que estar prontos. E a gente volta na escola... Prontos e revisados ou só prontos? Nessa semana. Prontos e basicamente revisados. Porque eu tenho, como professora, até o dia 12 para poder enviar tudo para eles. Então, eu gostaria que vocês deixassem tudo pronto até o dia 5 de agosto, já com o texto revisado. Quando que vai ser essa revisão? Eu quero que ela seja antes das nossas férias, gente. Porque ninguém vai ficar me mandando texto em férias, vai. Se você quiser me mandar, pode me mandar, não tem problema. Ô, Rita, mas aí no caso, como que a gente vai entregar esse texto? Pela devolutiva mesmo na escola? Isso. Essa semana é devolutiva. Então, hoje é segunda-feira. Vocês já vão começar a escrever esses textos, tá? Escreve lá rapidinho. É só o primeiro texto, ele é um projeto piloto. É a ideia geral do que você quer escrever sobre o texto, tá? Então, na sexta-feira agora, quando você for entregar a sua devolutiva, você já vai entregar esse texto pra gente. Na escola mesmo? Na escola mesmo, tá? Eu vou até conversar com a Fernanda se eu posso assumir como professora de língua portuguesa, ainda que vocês não sejam alunos da minha turma, boa parte aí não é da minha turma. Vocês são da A, da B, da E, da D, não são da CFG. Mas ainda que vocês não sejam da CFG, se eu posso assumir como professora corretora de vocês e ser a professora da Olimpíada de Língua Portuguesa. Então você quer para sexta-feira, é isso? Isso, porque aí eu já pegaria, eu faço esse negócio rodar, entendeu? Para sexta-feira vocês entregarem a primeira redação. A primeira redação. Nossa, professora, tem que ser perfeita já, top de linha.
perfeita para concorrer? Mas aí, Não. tipo, a gente pode Rita, fazer uma envia folha essas separada no informações. caso, né? Desculpa, gente. Vamos um de cada vez. Quem começou a falar primeiro? Depois. Fui eu. Isso. É porque, assim, pode escrever numa folha separada, no caso. É, uma folha separada. Vocês vão escrever Olimpíada de Língua Portuguesa, tá? Numa folha separada. Vocês vão entregar a devolutiva. A Fernanda tá me ouvindo? Se a Fernanda estiver aí online, já é até bom, porque aí vocês já endereçam esse texto diretamente para mim. Fernanda, os meninos podem mandar esse texto direto para mim, mesmo que não seja da minha turma? Eu acho melhor, porque aí não fica essa confusão. Ah, o professor, Pode eu já sim, pego, Rita. eu já faço tudo que tem que fazer. Pode Depois sim. os outros Já conversei professores... com o Arlindo e já conversei com a Flávia. Tá tudo ok. Com o Arlindo, na verdade. Sim. Por quê? Não pode ficar só com redação, você sabe, né? Sim, então, se sim. precisar de aula de português, todo mundo está na mesma vibe aí. Eu posso Tá ficar bom? como professora corretora dos projetos? Pode. Porque aí os meninos que estão E aqui... responsável pelo projeto. Isso, exatamente. Eles já mandam para mim, eles já ficam como meus alunos da E Olimpíada. fica mais fácil para nós duas também. Exatamente. Né? Eu já corrijo tudo deles, já mando as correções, o que precisa mudar no texto e pronto. E, Rita, eu tô vindo à escola, tá? Sim, então, a gente pode separar isso aí, a gente pode trabalhar junto aí. Beleza, Tá bom? ótimo. Beleza. Os meus alunos que estão levantando a mão, pode falar, pode falar. Teria como você enviar, por favor, todas essas informações no grupo? Com certeza, eu vou colocar lá para vocês o livro de crônicas da Olimpíada, para vocês lerem todas as que foram finalistas, tá tudo lá, de 2019, tá? Vocês vão ter acesso a isso, vou colocar parte por parte no grupo, as datas, vocês começarem a mandar as primeiras redações para mim, não precisa enlouquecer, vocês vão fazer primeiro um projeto piloto e eu vou, professora, eu não sei o que escrever aqui, aí eu vou escrever na correção para vocês, faça isso, escreva isso, porque isso eu também fotografo, porque eu preciso documentar dentro da Olimpíada de Língua Portuguesa que eu corrigi isso, que isso foi corrigido, porque se vocês ganharem, eu tenho como comprovar que vocês não fizeram plágio no texto, que vocês realmente quem criaram. Tá bom, meus amores? Então você vai guiar a gente na correção, né? Por Vou exemplo, guiar vocês na correção. Se tiver que mudar alguma coisa, você vai falar. Exatamente, isso. Pode falar. Quem quiser falar, fala um de cada vez. Pode falar. Eu queria te perguntar, você falou que podia escrever e entregar na escola, né? Como essa devolutiva, mas pode te mandar pelo WhatsApp? Pode me mandando pelo WhatsApp também, tá? Porque eu sei que tem alunos que estão longe. Não tem problema. Me manda pelo WhatsApp que eu gravo, deixo gravado no meu celular essa imagem e a correção que foi feita. Por quê? Gente, ter essa facilidade de estudar online, tem aluno meu que é da nossa escola que está lá na Bahia, gente. Sério, que o pai é caminhoneiro e meteu o pé, mas está entregando todas as atividades. Ele me entrega online. Tá bom? Vocês podem entregar online para mim também. Porque se colocar eu não no moro papel, longe, eu prefiro. Sim. Ah, tá. Você prefere colocar no papel. É porque eu não moro longe, não, mas eu prefiro no celular. Mas como você prefere no papel, eu faço no papel mesmo. Eu prefiro no papel. Se você não morar longe, eu prefiro no papel. Combinado, meus amores? Combinado. Mas aí no papel não vai entregar na escola, aí vai para o nosso professor. Isso. Então, é isso que eu quero falar para vocês também. Chegar lá na escola, eu vou avisar a Selma daqui a pouco, tá? Já combinei com a Fernanda que eu vou ser a professora corretora de vocês da Olimpíada. O que vocês vão fazer? Colocar na folha de papel, Olimpíada de Língua Portuguesa, 9º ano, aluno fulano de tal, seu nome, José das Couves, Maria das Couves, coloca seu nome lá. Aí você vai colocar para a professora Rita Angélica, porque aí a Selma sabe que não vai passar mais para professor de português de redação nenhum, vai vir para mim. Eu vou mandar um áudio para ela agora, para a professora Rita Angélica, que aí eu vou lá e pego os textos de vocês. Rita, eu tô aqui do lado da Selma, ó. Aí a Selma aí. Oi, minha diretora, bom dia. Ô, gente, manda beijo pra Selma, gente. Quanto tempo que a gente não vê ela Bom direito? dia. Bom dia, Selma. Bom dia, Oi, Selma. Bom dia. Doida pra gritar o nome de vocês aqui debaixo da secretaria, gritava o nome de vocês lá no corredor. Menino! Tá morrendo de saudade. Ela tá morrendo de saudade. É desse jeito, também tô com saudade. Mas Nossa, ela tá estudando. Mas, ela Selma, embaixo.
Eu estou combinando com a Fernanda que eu vou ser a corretora para a Olimpíada, para não ficar pulando de professor em professor, já vai vir tudo para mim. Então, os meninos que forem levar a devolutiva agora no dia 20, essa devolutiva vai vir para mim. Tá? Tá todo mundo Beleza, entendendo? meu amor. Beleza? Tchau. Tchau, um beijo. Perguntas, meus amores. Digam. Aqui. Deixa eu te perguntar uma coisa, Rita. Diga, Raquel. Talvez, não sei, fique apertado para mim dar essa atividade daí de redação sexta-feira. Eu posso passar segunda-feira na escola e deixar lá para você? Ah, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vou combinar. Ô, Fernanda, eu espero que você esteja me ouvindo ainda. Vocês que estão participando da Olimpíada de Língua Portuguesa, essa semana tem devolutiva de redação. Eu creio que vocês não precisem fazer a devolutiva de redação dessa semana, porque vocês estão produzindo redação para a Olimpíada. Tá me ouvindo, Fernanda? Então a gente poderia falar isso com o Arlindo? Isso ia ajudar muito. Exatamente. Porque aí vocês vão focar já diminui uma só matéria. na redação. Exatamente. Eu também concordo. Vai focar só na redação da Olimpíada, senão vocês Eu vão acho ficar que vai doidos, ajudar gente. muito, porque, tipo assim, é uma redação porque que é senão uma é coisa muita menos coisa. da escola, né? Isso. Já E além os da 50 escola pontos também. de redação dessa semana já são 50 pontos que vocês já estão ganhando da Olimpíada de Língua Portuguesa. Oi, mas você Rita, tem você certeza poderia- que se a gente não Você fizer, não vai poderia perder falar com o posição, Arlindo, né? então, hein? É, o Vou negócio falar com a assim, Arlindo Poderia agora. falar com o pra Arlindo. depois. Isso, fala Vou pra falar gente. com a lá, Arlindo agora. Vou falar com a Arlindo agora. Porque nós Combinado? chega uma folha em branco lá Você pra ele, fala dá zero depois. pra todo mundo. Eu vou falar com a Arlindo agora, tá? Aí depois você dá um deixa- retorno pra gente, por favor. Sim, confirma depois, pode por favor. deixar. Pode deixar, fiquem tranquilos, eu vou falar com a Arlindo agora. Deixa eu tirar um print de vocês, porque eu tenho que colocar isso no meu relato de turma. A gente é obrigado a fazer relato de turma, as aulas online tem que ter print, tá? Pode ligar Eu a estou câmera. aqui linda Pode e ligar bela, a ó. câmera quem quiser, pode. Ai, que lindo, gente! Ô, Rita, se a senhora puder colocar tudo no grupo depois, o que tem que ser feito, o que tem que pegar, ajuda Pode muito também. pode deixar, Guilherme, vou colocar. O xará do meu filho, eu tenho um Guilherme. Os Guilhermes são É pra ligar terríveis, a gente. Ai, gente, que bom ver você. Tô igual o Gil do Vigor. Vai, Brasil! Ai, que saudade de Eu você. também estou toda feliz. Uhul! Muito bom. Então tá, sorriam que eu vou tirar um print. Ai. Porque isso vai no meu relato Tive de que- turma, tá? Tive que Isso vai desligar a entre- câmera. Aí, ó. Quem não Bernardo, quiser com a você tá câmera... lindo, Bernardo. Gente, que saudade de vocês. Assim, eu nem conheço vocês pessoalmente, mas só por vocês serem meus alunos, já tô morrendo de saudade, vontade de abraçar cada um. Mas na pandemia a Olha, gente mas faz eles são assim, ó. fofos demais. Olha que lindos! Oh, Eles chegaram muito rápido no 9º ano. Não deu nem para curtir, já estão saindo. Ah, meu Deus. Aí, isso é motivo de crônica também, hein? Já cheguei no 9º ano, passou tão rápido e já estou saindo. Ô, Rita, eu não vou participar da... É o Rian que tá falando? É você, Rian? Rian, meu aluno do É. nono C, gente. Não, é o Carlos Augusto. Carlos Augusto acho que é da Não, B. não sou eu não sou eu não. Não é não? É o Rian mesmo, é o Rian, É a você, carinha dele. Rian. Ai, docinho da tia, gracinha. Quando, ó, eu faço videochamada, tem quinta-feira que eu faço videochamada que os meninos da C não comparecem, o Rian é o único que fica online comigo, conferindo a Pois matéria. é, tem que dar os parabéns, viu, pro Rian. Muito Tem. bacana. Ela é... Ó, e eu vou fazer o Sim. seguinte, hein, Rita? Quem Oi. participar mais, eu vou dar uma caixa de bombom Isso! nesses grupos. Vamos. Eu já ganhei. Opa, tô aqui. Oi. A Neísa, mas a Maria Fernanda, elas ganham disparado, não tem como não. Ai, a Falar Maria nisso- Fernanda e a Neís. Ai, gente, é Ah, assim. dá pra Como que é? Mas tem que dar. Os meninos estão falando que a Neís e a Maria Fernanda ganham disparado se for para dar caixa de Ah, bombom. tem graça Ah, não. não. Sorteio, então. Eu tenho Vou todos os sortear. mitos. Todo mundo tem que ganhar. É Eu sorteio. tenho todos os mitos. É brincadeirinha, vocês estão bem. Se vocês estão aí, é porque vocês estão participando. Ô, gente, é isso. Deu 11 horas. Eu agradeço de coração que vocês estão aqui. Vou falar com a Arlindo. Não precisa mandar devolutiva de redação dessa semana, porque elas virão para mim, porque vocês estão participando da Olimpíada de A Língua câmera tá Portuguesa. ligada, Bernardo?
Combinado? Eu sei. Bernardo, você é lindo. Eu não te Vai conhecia tricar minha tela, senhor. Desliga aí. Você que não tem coragem de ligar a sua. Abre aí, É cara. óbvio, eu tenho noção. Tchau, Rita. Muito obrigada. Eu que agradeço Tchau, Até tchau. mais, Muito Rita. obrigada. Deixa eu falar uma coisa aqui, Muito senão meu obrigada. menino vai ficar com ciúme. Vocês são lindos, mas ninguém é mais lindo que o meu Guilherme que está aqui, tá? Meu Guilherme. Vem cá, Guilherme, agora. Qual deles? Ele vai ficar doido. O meu Guilherme, eu tenho um Guilherme, gente. Vocês não estão entendendo. Vem logo. Tá ficando feliz. Espero que não seja igual o Guilherme da... Ó, não, é o Não, meu porque- Guilherme. Não, Olha, esse daqui- olha. Olha o cabelo, olha o estado. que eu conectasse o mouse. Gente, ele é o Guilherme mais. Ei, Me Guilherme. desculpem os Guilhermes. Ó, a Fernanda tá falando vai, isso com você. Tem que ir, tia. Tchau, Beijo, até gente. mais. Amei saber que Tchau. você é minha vizinha. Obrigada. Agradeço Valeu, de Rita. coração a Obrigado. vocês. Muito obrigada. Beijo, gente. Falou, Boa valeu. semana e aguardo sexta-feira. Beijo. Tchau, beijo. Beijo. Tô terminando de gravar aqui, meus amores.